Olá, me chamo Luiz Ladame e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, feito diariamente para vocês. E hoje para falar sobre o mercado do dia 8 de abril de 2025, mercado que continua tradando toda essa questão de volatilidade devido à guerra comercial, principalmente voltada a Estados Unidos e China, onde hoje os Estados Unidos, após ameaçar a China, que caso a China não voltasse atrás das taxas de retaliação, o governo americano iria taxar novamente os chineses em mais 50%, chegando assim acima dos 100% de taxação. Toda essa briga, toda essa guerra em impasse acaba trazendo a volatilidade isso para o mercado de commodities nos Estados Unidos, assim como também na volatilidade do câmbio. Mas o mercado também acabou se preparando para o relatório do USDA do dia 10/4. Isso porque acredita-se numa possível redução de produção tanto do Brasil quanto da Argentina, que favoreceu os primeiros vencimentos, trazendo alta para Chicago para o maio e julho. Já no caso dos meses mais para frente, o mercado acabou invertendo um pouquinho, porque acredita-se num aumento dos estoques, principalmente americano, exercendo assim pressão. Então nós tivemos um fechamento dessa forma misto na soja, alta nos primeiros meses e queda nos meses posteriores. Então fique com a gente e acompanhe nosso fechamento de mercado. O mercado em Chicago acabou tradando de duas formas diferentes. Os primeiros vencimentos, tanto para soja quanto para milho, fecharam positivo. Isso porque é um período de entre-safra do americano, onde não tem aumento de oferta. Então nós vimos, por exemplo, a soja com ganhos na faixa de 1% no maio e 0,70% no agosto. Essa alta no maio significa 9,75 centes positivo, para um mercado que trabalhou entre uma volatilidade de praticamente neutro até 19,25 centes positivos. Dessa forma, o maio fechou cotado a 992,75 centes. Já no caso do milho, a alta foi na casa de 0,8 a 1%. Ganhos que equivalem a mais ou menos 4 centes de alta, próximo da máxima do mercado que chegou em até 5 centes e meio. O mercado dessa forma no maio fechou a 469. Observe aqui na tabela que tanto os meses mais para frente, como é o caso do novembro na soja, e do setembro e dezembro, o mercado acabou trabalhando em baixa, isso porque já precifica o relatório do dia 10/4 que deve trazer aumento de estoques americanos. E a B3 trabalhou forte e alta aí na faixa de mais ou menos 1,8%, com ganhos expressivos na casa de R$ 1,40. O maio voltou a fechar acima dos R$ 80, ficando a R$ 80,20. Mesmo com a boa previsão de chuvas pela frente, o fato do vendedor não estar cedendo aos preços acabou deixando o mercado mais travado também na data de hoje. Como nós tivemos um Chicago hoje trabalhando para cima, assim como a alta do dólar, os preços em reais passaram a se valorizar. Dessa forma, vimos mais ofertas no mercado, o que automaticamente levou o prêmio do maio a cair 15 centes, pressionado somente pelo aumento das ofertas. E como falamos na alta do dólar, esse subiu 1,44%, fechando quase a R$ 6,599,59, próximo da máxima de 6,0054. E o dólar nada mais oscilou em cima da questão da guerra comercial, onde tivemos boas notícias em relação a possíveis acordos ou conversas, principalmente falando de Estados Unidos e Japão, que já se propõe a sentar na mesa e conversar sobre um determinado acordo, mas a situação mais preocupante, que é Estados Unidos e China, essa ganhou um capítulo de mais 50% na taxação dos americanos, o que automaticamente trouxe o mercado de câmbio para cima. E na questão de preços, nós observamos aí que os compradores ainda não puxaram os preços para cima, mesmo o B3 subindo e o milho estando mais escasso de oferta no momento. Assim como o vendedor também não tem abaixado tanto os preços, travando assim as negociações, fazendo com que os preços praticamente se mantenham. E no caso da soja, boas altas nos preços em reais, oscilando aí na faixa de mais ou menos 1,5% a 2,5%. Isso porque foi ajudado pela alta de Chicago e alta do câmbio, mesmo com a redução de prêmios. E hoje, atualizando vocês aí um pouquinho na questão de clima, nós observamos aí, olhando as chuvas dos últimos 5 dias, que praticamente boa parte do território de milho safrinha tem recebido boas chuvas. A única região mais escassa acabou ficando aí entre o Paraná e o Mato Grosso do Sul. Mas olhando o cenário dos próximos 15 dias, isso muda bastante, com todo o território brasileiro recebendo de 60 a 90 milímetros de chuva.
E quando olhamos a região de Mato Grosso do Sul e Paraná, essa região pode receber até mais de 100 milímetros, o que ajuda em boa parte das lavouras plantadas nessas regiões. Então o clima até agora, mesmo com algumas adversidades, tem ajudado a questão do desenvolvimento do milho safrinha. Por hoje nós ficamos por aqui, trazendo novamente as informações de impacto para o dia 8 de abril. Mercado que continua trabalhando a volatilidade perante a guerra comercial, mas também já se preparando para o relatório do dia 10 do 4 do SDA. Então fique com a gente acompanhando sempre os nossos vídeos. E amanhã trazemos novamente mais um. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.